A macro-região continua recebendo a visita dos candidatos nas eleições de outubro. O Jornal da Clube convidou os 5 primeiros colocados na corrida presidencial, segundo pesquisa Ibope, publicada na última segunda-feira. Hoje é vez de Geraldo Alckmin. Tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Como vai? Tudo bem, quero cumprimentá-lo, Roberto Ribeiro, cumprimentar todo o pessoal aqui da Clube. O senhor está andando pelo Brasil, tendo um contato direto com aspirações, preocupações. O que o senhor está sentindo do brasileiro nesse atual momento? Olha, eu tenho percorrido o Brasil essa semana, estive no Rio, estive em Tocantins, estive em Pernambuco, Minas Gerais e agora aqui em São Paulo, Ribeirão Preto. A questão do emprego é a primeiríssima. Nós estamos, infelizmente, com 27 milhões de pessoas sem trabalho. Então, o Brasil tem pressa. O que eu tenho sentido em todos os lugares, Roberto, é exatamente isso. Então, a gente recuperar a confiança, trazer investimento rápido para o Brasil, investir muito em infraestrutura, como nós fizemos em São Paulo, quando duplica a estrada, faz o trevão, você melhora a hidrovia, aeroportos, você gera emprego rápido, né? Muita reclamação no Brasil todo da questão da saúde, que a população mais idosa, a demanda é maior, nós precisamos melhorar o sistema de saúde, é meu dever até como médico melhorar um serviço de qualidade e gratuito. A questão de segurança pública, hoje no Brasil todo, é uma grande preocupação. Tivemos, no ano passado, mais de 63 mil assassinatos no Brasil. E educação infantil, a creche, a pré-escola, a gente poder atender todo o nosso ensino infantil. O senhor estava falando em investimento. Os chineses chegaram com a força que poucos esperavam. Os norte-americanos estão meio afastados. O Brasil bate de frente com o governo norte-americano. Investimento, que tipo de investimento vem e em quais áreas o seu governo estaria disposto a abrir para esses investimentos? Olha, é necessário o investimento externo, porque a poupança interna no Brasil ela é baixa e hoje sobra dinheiro no mundo. A economia mundial deve crescer perto de 4% esse ano. Veja que os Estados Unidos estão com pleno emprego, então nós precisamos trazer investimento. O Brasil precisa crescer para gerar emprego e renda e só vai crescer se tiver investimento, senão anda de lado. Então nós vamos ter que trazer muito investimento. O Brasil tem demanda. É um país grande, tem escala, tem muita demanda, então precisa ter bons projetos, bom marco regulatório, boas agências. Vamos dar um exemplo. Todo o norte do Mato Grosso, para poder sair a produção, especialmente soja e grãos, vai para o norte do mundo. Não tem sentido trazer para o porto de Paranaguá, no Paraná, para depois ir para a Europa, Oriente Médio, China. Você já sai pelo rio Tapajós e pelo Amazonas e tem um ganho espetacular. Então, nós fomos ver isso em loco, terminar rodovias que são de terra, imagine, BR de terra, ferrovia, precisa ter lá o ferrogrão e muito investimento privado. Então, eu vejo na área de infraestrutura, rodovias, aeroportos, portos, ferrovia, hidrovias também, muita possibilidade de investimento. Agora, a gente precisa do investimento e tudo aquilo que o senhor falou, olhando para o lado do Pacífico. A economia mundial caminha para o Pacífico, caminha para os países asiáticos. Como convencer o investidor para esse caminho? Olha, você colocou, Roberto Ribeiro, uma coisa importante. Nós precisamos fazer mais acordos comerciais. O Brasil está muito isolado. O Brasil tem 3% da economia do mundo e apenas 1% do comércio exterior. Nos últimos 18 anos, nós fizemos acordo com Israel, Egito e Palestina. Então, eu defendo uma grande inserção internacional. Potencializar o comércio exterior. Nós temos que exportar mais, importar mais, abrir mais a economia
para ter ganhos de produtividade, eficiência. Acordos comerciais, por exemplo, Mercosul com a União Europeia, vai acabar ficando para o ano que vem. Eu defendo entrar no TPP, que é o Transpacífico. Então, você estar no acordo com os países aqui da América Latina, aqui de frente para o Pacífico, e com a Ásia. Aí o Japão tem também uma parceria importantíssima, ou seja, a economia globalizou. Por que que o agronegócio vai bem? Porque o agronegócio tem competitividade e você consegue exportar bastante. Então, esse exemplo do agronegócio brasileiro, a gente precisa levar para todas as áreas. Ganho de produtividade é um problema seríssimo para a economia nacional. Para ganhar produtividade, precisamos do trabalhador muito bem formado. E para formar, precisamos de escolas, precisamos de ensino técnico. Dá para trabalhar no tamanho desse que é o Brasil por essa perspectiva? Roberto, dá e é necessário. Há um estudo que mostra que se nós melhorarmos a educação básica é infantil, 0 a 5 anos, ensino fundamental, médio e técnico. Se nós melhorarmos 50 pontos no PISA, que é aquele exame internacional de leitura e interpretação de texto, matemática e ciências, nós vamos ganhar 1% no PIB, em caráter permanente, pelos ganhos de produtividade. Hoje tem 440 mil crianças ainda no Brasil fora da pré-escola, 4 e 5 anos. Então, eu tenho dito para as mamães que nós vamos zerar. Não haverá uma criança fora da pré-escola, 4 e 5 anos de idade. E ampliar bastante a creche-escola. Então, a criança de 0 a 3 anos. Depois, o ensino técnico, as ETECs e as FATECs, as faculdades de tecnologia, para você fazer um casamento melhor entre a formação profissional e a necessidade do mercado de trabalho. Porque às vezes você está estudando para uma coisa que não existe o emprego e tem emprego que não é preenchido por falta de qualificação profissional. A educação é básica para a gente poder ter aí um passo importante e nós vamos investir muito na educação básica, ensino infantil. A reforma do ensino médio eu acho que vai ajudar, porque você vai ter metade do ensino médio, o aluno é igual para todo mundo. A outra metade, o aluno pode escolher. Eu quero ir para o mercado de trabalho. Então, você já faz um curso técnico. Eu quero ser um empreendedor. Você já escolhe também o que você vai te ajudar. Eu quero continuar a fazer universidade. Você também escolhe. Então, vai diminuir a evasão escolar. Hoje é um absurdo no Brasil. De cada 100 crianças, de cada 100 jovens, 41 não terminam o ensino médio, abandonam o ensino médio. A nossa meta é reduzir 50% a evasão escolar. O senhor tem um arco de alianças, Centrão, aceite a denominação ou não, assim está posto. E nesse arco de aliança tem tendências econômicas diversas. Disso tudo, como é que se tira, se o senhor for eleito, o ministro da Fazenda, o homem que vai mandar na economia? Olha, eu vejo que é importante, num sistema tão fragmentado como é o Brasil, Roberto Ribeiro, 35 partidos, e está errado isso, nós não temos 35 ideologias, eu entendo que algumas reformas são necessárias. Então, a primeira, a reforma política. Ter menos partidos, voto facultativo, distrital misto, menos senadores, menos deputados, menos ministérios, dar uma enxugada em tudo isso. Reforma tributária. Eu pretendo simplificar a questão tributária. 5 impostos, 5 virar um só, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. Desonerar o setor produtivo para atrair mais empresas para o Brasil e as empresas que já existem reinvestirem no seu negócio, para poder expandir o emprego. Esse é o grande desafio. Se a economia não voltar a crescer, não tem solução. A economia precisa voltar a crescer. Aí você gera emprego,
os governos arrecadam mais. Com um bom governo, bem eficiente, bem ajustado, você investe mais em educação, saúde, segurança pública. E para fazer essas mudanças, reforma do Estado, é preciso ter maioria. Então, o Centro Democrático, que me apoia, são 8 partidos, é importante para ganhar a eleição e, se ganhar a eleição, para fazer um bom governo. Porque não pode continuar esse marasmo que está aí. Você vai ter que fazer mudanças muito rápidas. O senhor estava falando nessa congregação de partidos. Então, nacional, tudo bem. O senhor sabe com quem pode contar, o senhor sabe com quem vai trabalhar. Mas quando vai para os estados, a coisa fica muito difícil para o eleitor entender. Então, o senhor sai do PSDB, o senhor tem o DEM aqui, mas não tem o outro lá. Enfim, como que se explica para o eleitor essa situação? Olha, tudo isso, Roberto, e o nosso telespectador, é porque não foi feita a reforma política. Então, não tem como um sistema ruim dar frutos bons. Não tem. É preciso fazer a reforma política. Eu pretendo fazer em janeiro. Em janeiro já ter pronto reforma política, tributária, o sistema previdenciário que seja justo, porque hoje o trabalhador da iniciativa privada, ele é tremendamente prejudicado, fazer justiça aos aposentados, pensionistas e reforma do Estado. Para isso precisa ter maioria. Por isso que nós conseguimos conquistar aí uma aliança importante para fazer essas mudanças que o Brasil precisa. O senhor está falando em mudanças necessárias, mas o senhor precisa do Senado e o senhor precisa da Câmara dos Deputados. E nós não estamos discutindo senador e muito menos deputado nesse processo eleitoral. Como é que eu, eleitor, aquele que nos acompanha como eleitor, vai saber o que vai fazer e o que o presidente da República precisa? Então, essa é uma grande eleição, né? Então, o nosso telespectador, o primeiro voto é deputado federal, 4 números. O segundo voto, deputado estadual, 5 números. Depois, 2 senadores. O Brasil tem 3 senadores por estado. Eu quero mudar, eu quero reduzir de 3 para 2. Hoje são 81 senadores, 27 estados, 3 para cada um, 81. Eu pretendo reduzir para 54. Tendo como é os Estados Unidos, só 2 senadores por estado. Mas nessa eleição tem que votar em 2. Depois, governador e, finalmente, o presidente. São 6 votos. É uma eleição bastante grande. Mas acredito o seguinte, quem for eleito presidente da República vai ter quase 60 milhões de votos. A força do povo é muito grande, é muito grande. Se usar essa força do povo, do voto, para fazer as mudanças que o Brasil precisa, o Brasil vai voltar a crescer. Roberto, eu fui prefeito na década de 70. O Brasil crescia 11% ao ano. 11% ao ano. Era o milagre brasileiro. Como é que pode um país como o Brasil, que foi o que mais cresceu no mundo, da década de 30 à década de 80, ficar andando para trás, sendo que o cenário internacional é de crescimento muito forte? A culpa é nossa. O Brasil ficou caro. Um automóvel aqui custa 2 vezes o que custa nos Estados Unidos. Um minuto de celular custa 7 vezes o que custa nos Estados Unidos. Os juros do banco custa 4 vezes a média do mundo. País caro, perdeu competitividade. Nós precisamos fazer reformas, reduzir a questão tributária, destravar a economia, reduzir juros. Os Estados Unidos têm 4 mil bancos, nós temos meia dúzia. Não tem competição, precisa ter competitividade, dinheiro mais barato, impostos mais simples, menos burocracia, simplificar, fazer o governo funcionar, inserção internacional, aí não tenho dúvida o Brasil volta a crescer. O senhor estava falando na burocracia, e a burocracia é um entrave
que governo nenhum nos últimos anos, desde a redemocratização, conseguiu chegar perto, porque tem corporativismo, porque tem interesses partidários, interesses políticos regionais e assim por diante. Fazer a reforma do Estado, mexer com a burocracia, não é caçar uma grande encrenca? E para isso que eu quero ser presidente, para trombar com as corporações, tocar o dedo na ferida, senão não vai mudar, não vai mudar. Nós temos que mudar as estruturas. Há uma cultura corporativa, né, burocrática. Lá atrás, há 40 anos, tinha o ministro Hélio Beltrão, ministro da desburocratização. Nós vamos desburocratizar, simplificar, governo que funcione, né, de maneira mais simples, mais econômica, evitar desperdício, reduzir o tamanho do Estado para poder ter recursos para investir. Agora, para desburocratizar, você vai criar mais um ministério? Não. Eu falei só no espírito do Hélio Beltrão. Hoje tem 29 ministérios. Eu pretendo reduzir até 10. Então, nós vamos reduzir. Empresas estatais, não é função do governo ser empresário. Ele tem que ser planejador, regulador e fiscalizador. O Brasil tem 146 empresas estatais. A televisão do governo, para que governo tem que ter TV? O trem-bala, todo mundo ouviu falar no trem-bala, um trem Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Não tem trem nenhum, mas tem uma estatal federal, só para cuidar do trem-bala, quer dizer, não tem sentido. Nós vamos fazer um grande enxugamento, desonerar o trabalhador brasileiro, que trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio para sustentar governo. E desonerar o setor produtivo. O que fez os Estados Unidos? Ele reduziu o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, as empresas vão para os Estados Unidos investir lá. E as empresas que estão lá reinvestem. O que eu vou fazer no Brasil? Eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido. É o chamado imposto corporativo. Então, venha para o Brasil montar sua firma, sua marca, sua empresa. E as empresas vão reinvestir. E vou tributar dividendos. Hoje você não tributa dividendos e tributa o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a pessoa não investe, ela distribui lucro, ela não investe. Todo o foco vai ser emprego, renda, recuperar a economia e o investimento. O ex-governador Franco Montoro tinha uma preocupação muito grande quanto ao município. Ele escreveu até trabalhos interessantes a esse respeito e sempre defendeu muito o município. É possível uma ação do governo federal visando o município para que muitos dos recursos que daqui saem e que não voltam fiquem por aqui? Olha, Roberto, eu sou municipalista, isso há 40 anos, né? Fui vereador, no tempo que vereador não ganhava nenhum centavo, era uma honra você trabalhar pela sua cidade, e fui prefeito da minha cidade natal 6 anos. Então, eu defendo a descentralização. Nós precisamos fortalecer governo local. Agora, precisa passar o recurso e responsabilidade, senão não adianta. Se continuar a responsabilidade em outras áreas, só passar o dinheiro, você só vai agravar a questão fiscal. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, segurança pública. Eu defendo que o governo das cidades, dos municípios, ele tenha uma participação maior na questão da segurança. Veja, a Nova York era uma cidade muito violenta. Quem que fez o tolerância zero? Foi o prefeito, Rodolfo Giuliani, porque a polícia é local. Polícia é uma ação no território. Então, eu pretendo fazer convênio com os estados e municípios com meta. Vamos reduzir homicídio, reduzir roubo, reduzir latrocínio, reduzir estupro. E nós vamos premiar, fazer convênio. E o município deve ter uma participação importante na prevenção primária e também na parte ostensiva, aqueles que tiverem a guarda municipal bem integrada com a Polícia Militar dos Estados. Então, nós vamos trabalhar muito
para reduzir os indicadores de segurança, os indicadores de criminalidade e melhorar a segurança no Brasil. E trabalhar nas fronteiras, que é por onde entra o tráfico de drogas e de armas no Brasil. O senhor estava falando a respeito dos municípios. E vamos lá que nós temos nos 3 níveis, Estado, né, Federação, Estado, município, excesso de funcionários. Como é que se dá a máquina administrativa, a função de administrar e de não inchar e tirar todos os investimentos que nós precisamos, educação, saúde, segurança? Olha, no caso de empresas estatais, você privatizou, passa para o setor privado. Ele pode até crescer, né? A empresa crescer, se pegar o tamanho da Embraer, quando era estatal, e hoje, quando é privada, é uma outra empresa. Vale do Rio Doce, elas cresceram, geraram mais emprego, enfim, são mais eficientes. No setor público, você tem algumas áreas que demandam muita gente. Então, por exemplo, saúde. Saúde é mão de obra intensiva. Você faz um hospital, você precisa de 1.200, 1.500 pessoas. Então, sempre você pode redistribuir. Quer dizer, você tem aqui o ministério que não vai ter mais, mas você pode redistribuir, porque você tem outras áreas que precisam de pessoas. O que não pode é o custo continuar subindo do jeito que está. Então, o Brasil precisa crescer, o governo arrecada mais e recupera a capacidade de investimento. Isso é que é importante. Agora, privatização, todo mundo fala que ela é necessária, né? Todo mundo, não adianta, esquerda, direita, está todo mundo debatendo, discutindo privatização. Privatizar o quê? Petrobras, dá para pensar em privatizar o quê? A gente não teve uma boa esperança ou boa expectativa quando privatizou as ferrovias. Mas, quando fez parceria público-privada para as rodovias, a situação foi outra. Tirando a sua experiência em São Paulo, dá para levar o quê para o governo federal, caso o senhor seja eleito? Olha, a experiência de São Paulo ela é muito boa, porque você pega agora as últimas rodovias que nós relicitamos, até passam aqui por Ribeirão Preto. Nós fizemos licitação na Bolsa de Valores, abrimos para o mundo inteiro, retiramos a exigência de atestado técnico. Então, quem ganhou, por exemplo, um consórcio foi um fundo de investimento, o Fundo de Investimento Pátria. 5 bilhões ele já começou a investir, 2.000 empregos, pesagem de caminhão em movimento, Wi-Fi na rodovia, 200 quilômetros de novas duplicações entre Florínea, divisa com o Paraná, até Igarapava, divisa com Minas Gerais, e aonde já era pedagiado, o caso aqui da região de Ribeirão Preto, caiu mais de 20% a tarifa de pedágio. E no ano que vem vai cair mais ainda, porque a rodovia dos Calçados também será relicitada, porque essas licitações da década de 90, a taxa interna de retorno era muito alta. A TIR era mais de 20%, hoje é 8%, 9%, então a tarifa cai. Então, eu pretendo, como é que a gente gera emprego rápido? É obra. Então, rodovias, hidrovias, ferrovia, aeroportos, isso gera muito emprego rapidamente. Quem vai investir? O próprio governo, fazendo um bom ajuste fiscal, você recupera a capacidade de investimento, e o setor privado, trazer investimento privado para o Brasil. Um bom canteiro de obras no Brasil vai ajudar a economia a se recuperar. O senhor estava falando em aeroporto, né, ou aeroportos. Nós precisamos de muito dinheiro para fazer ou para recuperar alguns aeroportos. Precisamos, sim, estabelecer uma privatização, estabelecer uma parceria público-privada. Ribeirão Preto espera há anos por um aeroporto, está naquela lenga-lenga de sempre e ninguém aguenta mais ouvir falar. Quer dizer, como que a gente pode fazer correr esse tipo de trabalho? O Brasil precisa do avião. Ele não tem como ficar sem. Como é que se trabalha isso? Se a gente tivesse avião ou ferrovia, não tinha dado o que deu com a greve dos caminhoneiros. É verdade, é verdade. Então, veja que o que dependia do Estado nós fizemos, que foram as rodovias. Os aeroportos, o poder concedente é federal.
Então, só o governo federal pode autorizar que você faça concessão de aeroportos. Então, eu pretendo na área federal, porque aeroporto, porto e ferrovia, o poder concedente é federal. Só ele pode fazer. Nós vamos fazer. E aí gerar muito emprego e melhorar a infraestrutura do Brasil. Rodovias não. Rodovias os estados podem fazer, as rodovias são estaduais. E você tem razão, Roberto, tem um livro chamado Aerotrópolis. São as cidades que estão em torno dos aeroportos. Pegar Guarulhos hoje é a segunda maior cidade do estado. 1.300.000 pessoas. No aeroporto lá de Guarulhos, de Cumbica, são quase 40.000 funcionários. É impressionante, é uma cidade aeroportuária. Então, o aeroporto ele é indutor do desenvolvimento. Onde você tem um bom sistema aeroportuário, a cidade cresce mais. Então, não tenho dúvida. A outra é ferrovia. O caminhão, ele funciona bem em pequena distância. Ninguém consegue ganhar do caminhão na pequena distância. Na longa distância, tem que ser trem de carga, ferrovia, hidrovia, onde puder. Nós estamos ampliando a hidrovia Tietê-Paraná. São 2.400 quilômetros de hidrovia. Você tem no Brasil inteiro possibilidade de hidrovias, ampliar a ferrovia com o setor privado e integrar esses modais. Dutovias. Imagine você pôr o etanol de caminhão para levar para Paulínia. Hoje vai tudo por dutos. Os Estados Unidos tem 158.000 quilômetros de dutovias. Então, você também ter dutos para poder escoar etanol, o gás natural. Então, tem muitas possibilidades. Para a gente encerrar a nossa conversa, tem um assunto na educação que levanta paixão, que levanta um debate infindável, não se vai só pelo lado da pedagogia, a gente acaba politizando o assunto. Escola com ou sem partido? O governo federal tem como definir tudo isso? Não, a escola precisa ser boa. Claro que ela não deve ser partidarizada, não tem sentido, né? Partido, o nome já diz, é parte, é pedaço. Agora, você não pode limitar a capacidade de expressão dos professores, isso não. Agora, despartidarizar, sim. O que todo mundo quer, eu acho, é educação de qualidade. Então, qual a nossa proposta para a educação, Roberto? Ensino infantil. Todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Que a criança que faz a pré-escola, 4, 5 anos, ela entra no primeiro ano do ensino fundamental praticamente alfabetizada. Ela já entra quase alfabetizada. Depois ampliar muito a creche, 0 a 3 anos. Nós fizemos mais de 300 em São Paulo e vamos fazer no Brasil inteiro com as prefeituras municipais e com entidades da sociedade civil. Ontem eu visitei uma creche em Belo Horizonte, o lar de Antônio Tereza. Visitei lá em BH. Depois, melhorar a qualidade da escola. E o professor é central, porque um bom professor, ele faz toda a diferença. A outra é ensino técnico e tecnológico. O técnico é 1 ano e meio só, e você já sai com o diploma do ensino médio. Então, o aluno pode se formar no ensino médio e já ter 2 diplomas, o diploma do médio e o diploma do técnico. E as FATECs, como fizemos em Ribeirão Preto, cursos de 3 anos de alta empregabilidade. E claro que a universidade, a pesquisa, a inovação é importante. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto Ribeiro. Agradeço a você e todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigado.